e nesse corpo o fôlego de vida do Senhor entraria. Satanás se revolta contra isso. Existia uma ordenança no jardim do Éden. Qual era essa ordenança? Para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Existia uma consequência se o homem ele comesse dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, e essa consequência seria a morte. Certamente o homem morreria. A serpente Satanás engana a mulher, e a mulher ela vem dando fruto a Adão, e Adão ele absorve desse fruto, e neste momento o Senhor se lembra de algo: eu preciso expulsar o homem do jardim. Quando eu li esse texto, eu perguntei para Deus: por que o Senhor expulsou o homem do jardim? É porque lá existia o fruto da vida eterna. E que depois que o homem pecou, o homem ele era mortal, e ele não passou no teste da eleição. E que depois do pecado, se Adão pegasse do fruto da vida eterna, ele passaria a ser imortal e impecável, e essa opção não poderia chegar até ele. Então Deus, nesse momento, por um ato de misericórdia, vou repetir, por um ato de misericórdia, ele expulsa o homem do jardim, mas ele já tinha um plano de salvação para este homem. Eu poderia trazer nessa noite, no culto de jovens, falar de Sansão, um homem que teria um futuro promissor, um menino que teve um nome dado pela mãe na tribo de Dan de Sansão, ensolarado, um menino que nasceu para brilhar, mas o teu futuro ele entregou o teu coração nas mãos de uma mulher, e não fez aquilo que o Senhor ordenava para ele fazer. Podia trazer a mensagem para você de Davi, um menino que ainda pequeno começou a reinar. Poderia falar para você de Saul, um menino que era paparicado pelo pai, um homem poderoso da tribo de Benjamim chamado Quis, que foi buscar jumentos de seu pai e voltou como rei de Israel. Poderia trazer isso para os jovens da igreja hoje. Eu poderia trazer mais do que isso. Poderia trazer José, filho de Jacó, que com 17 anos de idade ele teve um sonho e ele passou a governar. Eu poderia sim trazer isso para os jovens, mas os jovens hoje precisam sair daqui sabendo de algo: que existe um rei, alguém que foi maior do que Sansão, alguém que foi maior do que Davi, alguém que foi maior do que José, um rei que transcende o nosso conhecimento, um rei que está sentado à destra de Deus e que nós iremos reinar com ele para todo sempre. Os jovens precisam saber de algo: tudo aqui é temporário e vai passar. Vocês que são jovens, vocês vão começar a sonhar em nome de Jesus a partir de hoje e saber de algo: existe um rei dos reis que está acima de nós. Aleluia! O homem é expulso pela misericórdia. E qual é a consequência? Repita comigo: a morte espiritual, física e eterna. O homem tinha direito à terra, e o homem ele tinha um direito a uma herança. Só que quando Adão pecou, ele entregou isso a Satanás. Ele entregou a terra e ele entregou o seu corpo à escravidão. A morte passou por todos os homens até a lei de forma coletiva, e depois da lei de forma individual. Todos nós morreríamos com uma sanção disciplinadora de Deus. Mas existia uma cláusula em Levítico capítulo 18, versículo número 5, que aquele que cumprisse a lei, por ela viveria. Existia um preço para o homem ser resgatado, e esse preço foi colocado por Satanás, um sangue inocente. Satanás sabia que o homem não poderia pagar este valor, e pela lei, se você não tinha como pagar a sua terra, e você passava a estar em débito, você passava a assumir aquela terra para si, mas não, de maneira nenhuma. Vinha um poceiro, ele tomava a terra para ele, a tua terra ele tomava para ele, e você passaria a ser escravo dele, até que o homem tivesse um parente remidor, e esse parente remidor teria que vir até esse poceiro, pagar por essa terra, e libertaria aquele homem que estava em débito. Aquele escravo passaria a ser livre, e a terra voltaria a ser dele. O que eu quero dizer com isso, senhoras e senhores? Que quando Adão pecou, o primeiro homem representante da raça humana, porque em Adão todos nós pecamos, com o pecado original, a culpa, nós entregamos a terra que é nossa nas mãos de Satanás. Passamos a ser escravo por ele, e nós esperamos por um parente remidor, alguém que poderia nos resgatar, alguém que poderia pagar essa dívida.
E da onde viria esse sangue inocente? Mas lá na eternidade, no seio do Pai, estava o Verbo. O Verbo deixou de ser algo aparentemente subjetivo e passou a ter forma. No seio do Pai, Ele deixou a sua glória e se despiu da sua glória. E Ele se fez carne e tabernaculou, habitou no meio de nós. Ele nasceu numa manjedoura. Fala para o teu irmão, nosso rei nasceu numa manjedoura. Fala aí para o teu irmão, nosso rei nasceu numa manjedoura. Existiam vários reis durante a história. Existia o rei babilônico, que das 7 maravilhas do mundo, com os seus bosques suspensos, maravilhosos, era a Babilônia. Existia um rei chamado Nabucodonosor, e em toda a sua glória o teu reinado passou. Existia um rei da Pérsia chamado Ciro, que veio a queda da Babilônia, porque Ciro venceu a Babilônia junto com Dário, mas o seu reinado também foi declarado. Veio Alexandre o Grande, o rei da Grécia. O mundo jazia aos pés de Alexandre o Grande. Ele dominou tudo. Mas o rei de Alexandre o Grande, o reinado também passou. Veio agora Roma e veio Herodes. E quando os magos foram levar presentes àquele menino na manjedoura, levaram para ele incenso, sem saber, porque o incenso era para um sumo sacerdote. Levaram presentes, levaram ouro para ele, sem saber que ele era o rei dos reis. Levaram para ele mirra, mas não sabia que a mirra, ela representa e significa o sofrimento. O nosso rei estava numa manjedoura, não estava nas redes sociais ou na web bombando por aí, como um príncipe da Inglaterra, como um menino que comprou a sua primeira roupa, como um príncipe no palácio da Inglaterra que nasceu para reinar. Ele não estava nas redes sociais, ele não estava nas capas das melhores revistas, não, ele estava numa manjedoura. Ninguém o entendeu como rei, mas um dia o povo judeu viu ele entrando em Jerusalém montado num jumentinho e começava a dizer: ora vem Hosana, bendito é o nome do Senhor, o que vem no nome do Senhor. Até o festejaram, o presentearam como rei, fizeram até uma aclamação e uma homenagem para Jesus como rei. Mas mais à frente o levaram para uma cruz. Mais à frente o levaram para o Calvário. E quando Jesus Cristo estava no Calvário, nós ainda escravos do pecado, nós ainda havíamos perdido a terra e a nossa herança, e Ele estava pendurado numa cruz. Eu gostaria que você entendesse isso. Quem o viu como rei? Quando o nosso rei estava pendurado numa cruz, quem olhou para ele no Calvário e o viu como rei? Quem deu crédito para ele? João, aquele que colocava o rosto no peito de Jesus, estava aos pés da cruz olhando para ele, nos olhos dele, e viu aquele momento. Era só um amigo de João que estava fracassado numa cruz. Um dos seus discípulos, chamado Pedro, naquele momento já não viu mais como rei, já o negou, já não conseguiu ficar ao Calvário. Aonde estava Tomé essa hora? Aqueles que foram escolhidos no Monte Tabor. Talvez Tomé o via como um herói que também fracassou. Aonde estava Filipe? Aonde estava Natanael? Aonde estava André, que disse para os seus amigos que chegaram no tempo do Messias, eles já não estavam mais ali. Para eles, Jesus Cristo somente era um homem fracassado. Para eles era um rei qualquer que estava pendurado numa cruz. Para um dos ladrões que estavam pendurados na cruz, ele era simplesmente um homem que disse que era rei, mas não tinha nem poder para descer da cruz. Para os soldados romanos, ele serviu de zombaria e de escárnio. Para sua mãe Maria, talvez ela só via ele como um filho, que ela já não tinha mais como ajudá-lo, que ela já não tinha mais como pegar no colo. Acredito que quando ela pegava na infância, quando ela contava para ele as promessas que os seus pais o haviam dito, para Maria, Jesus Cristo já não era mais um rei, para ela era simplesmente um filho que ela já havia perdido. Para a humanidade nos dias de hoje, em pleno século XXI, quem o viu como rei? Para Joseph Smith, fundador dos mormonismos, Jesus Cristo simplesmente era um polígamo, um homem casado, que não era filho de uma virgem. Para a seita
testemunhas de Jeová. Ele era simplesmente um homem perfeito enviado por Jeová, que já nem existe mais. Para o catolicismo romano, num livro escrito por Alfonso Ligório, As Glórias de Maria, esse homem escreve, esse livro foi canonizado por um Papa. Ele escreve que se nós quisermos chegarmos mais próximos de Deus, é mais fácil primeiro nós encontrarmos Maria. Esse homem colocou Jesus Cristo no nível mais baixo de uma mulher. Ele foi muito mais além. Para os muçulmanos, o nosso rei simplesmente foi um profeta abaixo de um Maomé. Quem o viu como rei? Isso não é interrogativa hoje, a igreja. Quem o viu como rei? Quando estão pregando hoje nos púlpitos um Cristo barato, colocando o nosso rei na parede, colocando ele como alguém que vai abençoar as pessoas somente com casa, com carro, colocando Jesus como algo barato, algo mercantil, como um brinquedo numa prateleira, que quando qualquer um quiser brincar pode ter acesso a ele. Assim estão vendo o nosso rei. Como que os judeus viram o nosso rei? Os judeus, desde criança, antes de aprender o ABC, antes de ir para a escola, eles já aprendiam que havia uma promessa de um Messias que viria para libertar Israel. Aleluia. Eles sabiam desde criança como essas crianças que aqui estavam. Eles já sabiam que viria um rei que nascia de uma virgem, que o concederia e daria a luz a ele, colocaria o teu nome de Emanuel. Eles sabiam que Isaías havia profetizado isso. Eles sabiam que havia uma semente de uma mulher chamada Eva, e que dessa semente se levantaria um que pisaria na cabeça da serpente. As crianças em Jerusalém sabiam disso, mas essas crianças cresceram. Essas crianças se transformaram em pessoas religiosas, o grupo da época, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, homens religiosos. Esses homens também não viram como ele. Os fariseus viram Jesus na cruz do Calvário somente como um opositor a César, somente como um opositor à lei, somente como alguém que não cumpria a lei. Assim eles viram Jesus na cruz. Eles viram Jesus como um beberrão e um comilão, que andava entre mendigos, que andava entre leprosos, que salvava prostituta, que se assentava à mesa de pecadores. Dessa maneira os religiosos da época viram o nosso rei.